Boa tarde, Sr. Simões. Foi os 40 contos mais bem gastos do Benfica, acredito. Pois, voltando atrás, até se tornou um pequeno escândalo na altura, com 15 anos, o clube despender 40 contos. Eu recordo-me que o Ministério da Educação, na altura não havia Ministério do Desporto, que comentou e reclamou e quase que protestou para essa verba elevada que o Benfica despendeu. Há uma voz de sempre que chama por mim, para que eu lembre que a noite tem fim. Ainda procuro por quem. Mas eu vou um bocadinho antes, não sei se vocês sabem da história. Eu, antes de assinar pelo Benfica, eu jogava no Almada Atlético Clube, eu tive 8 meses no Sporting. E o Sporting, como a lei dizia, se eu deixasse de jogar um ano ficava livre, o Sporting não quis pagar. O Benfica descobriu, veja como, lá do Campo da Madeira, no Campo Grande, punham-se nas últimas filas e o treino dos miúdos, o espaço que haviam, treinavam os miúdos do Sporting, era visível, e então começaram a ver e tal, isso aqui, outros a comentar. Então o Benfica resolveu ir à Almada e dizer assim: quanto é que vocês querem para o miúdo? 50 contos. Não, 50 contos isso não tem. Não. Olha, damos já 40, fica já fechado. E assim foi. E portanto eu fui para o Benfica, não a fugir do Sporting, mas a encontrar uma solução para eu pudesse ir para o Benfica. E hoje, quando passar todos esses anos, eu digo assim: ainda bem. Ter ido para o Benfica ter aparecido com os 40 contos, terá sido sorte ou destino? Eu acho que é mais destino. É curioso que não havia os departamentos de scouting, isso é uma coisa que não existia. Quem é que dava informações? Sócios ou simpatizantes que viam um tal miúdo em tal numa terra e depois diziam, telefonavam para a secretaria ou diziam: atenção, olha, vocês vejam um miúdo, não sei o que e tal. E então, lá ia alguém, normalmente era o treinador assistente. Quem o viu pela primeira vez jogar foi um senhor chamado Fernando Caiado, que era o assistente do Bela Última. Porque não havia scouting, scouting era os amor à camisola. E era assim. Hoje não, as coisas felizmente evoluíram. E há uma luta tremenda até, tendo em conta aquilo que é hoje a disputa na tentativa e na descoberta de talentos, há uma luta tremenda no scouting, às vezes até se zangam. Começou na equipa de reservas e depois há um momento que lhe dizem: Simões, Eusébio, sim, tem equipa Montevideo porque Bela Última chamou-vos. O que é que vos passa pela cabeça nesse momento? E claro que já se passaram tantos anos, mas eu vou aqui partilhar convosco o que é que eu me recordo. E eu e o José fomos jogar à Marinha Grande, um jogo particular, e nas reservas, exatamente. Eu lembro perfeitamente que ganhámos 5-3, o José fez 3 gols, eu fiz os 2, lembro-me também disso. E então estávamos no vestuário e aparece um funcionário do Benfica a dizer: vocês têm que se despachar porque têm que seguir hoje à noite para Montevideo. Naquela altura os voos eram 1 da manhã, uma coisa qualquer. E então ficámos assim a olhar, mas já não vamos para, vocês têm que ir para Montevideo, o Bela Última chamou-vos. Bem, fomos ao lar, arranjámos lá uma trolhazinha e tal, não sei o quê, então, e lá seguimos. E fizemos São Paulo, Montevideo. Chegámos lá. E o filme está engraçado porque o Zé estava sentado lá no avião assim: a gente já chegou, de certeza, tal. O Zé, já chegaram. Lá entra o senhor da agência, que era o senhor Albino: o que é que vocês estão a fazer? E as pessoas a saírem. Coisas engraçadíssimas. Lá fomos.
treinámos e fizemos este jogo. Eu vi, uma pena, esse golo que o Eusébio fez nesse jogo, é uma pena não ter sido filmado. Foi. O Eusébio fez um golo em que, ainda dentro do ciclo do meio campo, a bola não foi chutada, foi voada. Voou. E aquilo foi uma coisa, passámos a ganhar 1-0. Bem, vocês não fazem ideia o que é que acontecia. Bem, o árbitro ficou cheio de medo. Eles mandavam tudo e mais uma coisa para dentro do campo. Nós perdemos 2-1, com um penalti que foi assinalado. E tivemos quase 2 horas dentro do vestuário à espera de ir as caras de polícia para ir para o hotel. E perdemos. Isso a gente tem ganho. Meu Deus do céu, devia ser bonito. Portanto, outros tempos, outra forma de ver o jogo, mas também devo confessar que o Peñarol, na altura, tinha uma grande equipa. E nós temos que reconhecer isso. Pena que esse jogo não tenha sido verdadeiramente filmado, mais que não seja por gol fantástico do Eusébio, que ele fez muitos, não é? Mas eu nunca tinha visto que é uma pessoa chutar a bola e a bola voar. Eu pensei que a bola baixava, mas não, aquela voou e foi por ali fora. É verdade. E de repente está numa equipa com Costa Pereira, com Coluna, com José Águas. Como é que é estar rodeado de ídolos? Sim, eles foram isso mesmo, ídolos. Já não há mais disso. Há estrelas. Os há estrelas. Bom, a primeira coisa, recordo-me perfeitamente quando entrei, o José Águas, ele disse: sentas-te aí desse lado, com o Eusébio, e vocês ficam os dois aí nesse canto. E disse-nos, mais ou menos, bem-vindos e não sei o quê, por outras palavras que hoje se pode dizer, libertem-se e estejam à vontade, etc, etc. Era normal, naquele tempo, os capitães de equipa receberam os mais novos e para eles estarem à vontade, porque vamos ver, o grupo reconheceu em ambos, muito mais no Eusébio com certeza do que comigo, mas reconheceu valor, reconheceu que nós podíamos perfeitamente pertencer àquele grupo, e foi isso que aconteceu. E eu tenho que dizer isto, que é, eu tenho 3 pilares na vida. O primeiro, os meus pais. O meu pai foi uma pessoa, um comerciante extraordinário, que tem uma rua, o nome dele, na Cruz de Pau, reconheci pela Câmara de Seixal. Portanto, foi uma pessoa, para aquele tempo, no tempo da Segunda Guerra Mundial, fez bem a muita gente. Portanto, a minha família foi sempre uma criança feliz, sempre. Eu sou gêmeo, somos 6, e eu cresci com carinho dos pais e dos irmãos. E este foi o grande meu pilar. Depois, o segundo pilar, a escola. A escola. Hoje já não é tanto assim, mas naquele tempo a escola era um espaço não só de aprendizagem, mas de educação, do respeito, etc., pelo mais velho. Eram valores nessa altura que se cultivavam. Qual foi o terceiro? O Benfica. Quem? Costa Pereira, o Germano, o José Águas, o Mário Coluna, etc. Esses foram o meu terceiro grande pilar na vida. E devo muito a essa gente, devo muito ao Sport Lisboa Benfica, porque foi capaz de ter gente assim. E o clube tem sucesso porque não foi só apenas o talento, não foi a arte apenas, foi a compreensão daquilo que era o compromisso e a paixão de jogar num grande clube. Foi isso que eu aprendi. Nesse clube está também Béla Guttmann, uma figura histórica do Benfica. Como foi conviver de perto com esta figura? Bom, eu tenho coisas do Sr. Béla Guttmann muito interessantes, porque eu era uma criancinha, nesse jogo lá em Montevideo eu tinha 17 anos. Mas recordo-me perfeitamente o treino
mais forte era o de quarta-feira, mas comparado com o de hoje, isto nem. E então a gente corria e tal, e chegava no fim, ele juntava todos, junto à escada que dava acesso aos vestuários, a gente fazia aquele exercício que hoje é um bocado patético e tal, que a gente respirava, depois deita fora e tal, aquela coisa toda, e ele aproveitava aquele momento, e eu nunca mais vou esquecer na minha vida que ele dizia assim: Senhore, pôr dinheiro na banca, senhor, comprar palácio, família, senhor, e far amor uma volta, porca miséria e tal. E eu tinha os meus 18 anos, e enfim, já tinha a minha namoradazinha, e assim, o gajo está a dizer para fazer amor uma volta, então, mas o que é isto? Bem, aquilo ficou para o resto da minha vida. E cada vez que a sociedade nos solicitava para estar com os amigos, ou beber uma cerveja, ou deitar-me por baixo, isto vinha à cabeça. Naquele tempo havia uma carrinha, que era um senhor chamado Teixeira, o senhor Teixeira, que trabalhava no Arcos do Interrogador, que ia numa carrinha às nossas casas e batia às 10h30 da noite para saber se a gente estava em casa. E muitas das vezes nós já estávamos deitados, e eles obrigavam a mulheres: não, vá, chame lá o senhor já aqui, que a gente quer ver aqui à porta. Eu tinha que ir. Portanto, quer isto dizer que isto é que é bom e que isto que é melhor? Não tem nada a ver com isso. Isto é o reflexo de uma sociedade e de uns tempos completamente diferentes. Mas isso não tem mal nenhum fazer. Ainda se lembra dos Mind Games no jogo com o Tottenham? É verdade. Filha da mãe, desculpem falar assim do Bela Guta. Não estava a chover. E aí, Bela Guta, nós chegámos lá ao estádio e Hyde Park, não é? Eu estou com boa memória. E então, chegámos lá e, em vez de irmos direitos ao vestuário, não, o Bela Guta pôs-nos todos dentro do relvado, no ciclo, ali no meio ciclo e tal, não sei o quê, e pá, uma subida, havia aquelas rocas, não sei se se lembram, na Inglaterra, na altura, sim. Havia. Pá, levámos com aquilo em cima, meu Deus do céu, e a mister, tal, não sei o quê, não, fica até 2 minutos, tal, mais, não sei o quê, e a gente a levar com aquilo tudo. Pá, um homem muito perspicaz, muito astuto, que percebeu que o barulho era de tal forma que ele nos quis preparar para nos identificarmos com o barulho que iríamos ter durante todo o jogo, não é? E então foi, para aquele tempo, realmente era um homem muito astuto, sem dúvida nenhuma. Eu escrevi sobre ele e pediram para eu definir com uma palavra, e eu disse astuto. Eu escrevi exatamente sobre isso. Mas para terminar sobre este jogo, eu vou-lhe dizer o que é que foi que ele disse ao intervalo. Com aquela convicção toda, ele tinha uma forma de convencimento que eu considerei na altura e considero brilhante. Ou seja, como é que uma pessoa que é líder entra dentro de si? Como é que faz com que o estimule de tal maneira que você parece que cresce 2,14 metros? Está bem? Quer dizer, está provado, já nesse tempo e hoje muito mais, que o estado psicológico de quem tem que se confrontar publicamente tem que ser preparado nesse sentido. E o Bela Goodman, para além do seu conhecimento e da sua sabedoria, etc., tinha estas qualidades na área do ser perspicaz, do ser astuto, e foi uma parte extremamente importante para o sucesso de uma geração de grande valor. As coisas correm bem e de repente está na final. É ainda hoje o mais novo finalista e vencedor, campeão europeu. A juventude ali beneficia ou prejudica? Essa é uma pergunta
Não sei se é de $1 milhão ou não. Eu não sei muito bem responder, mas acho que o ser jovem é ser irreverente, é não ter medo, é não dimensionar a responsabilidade. Isto não quer dizer que ele seja de tal maneira que seja um responsável total daquilo que lhe vai acontecer. Não é isso. A idade jovem provoca-nos. Nós estamos muito mais perto do risco do que quando se é. Porquê? Quando se é mais velho. Porquê? Porque é o tempo que nos ensina. É uma frase muito antiga, de outros séculos, de outras gentes, mas quantas vezes essas gentes tiveram razão? E têm. Portanto, ajuda, com certeza. Agora, obviamente, que se você ultrapassa esse deadline, essa linha de que a irreverência já é indisciplina, já é não estar atento, isso é outra coisa. Eu acredito que ser jovem é muito bom e é muito bonito. Nesse tempo tem Puskás, Di Stefano do outro lado. Antes de entrar para o campo, estão todos no túnel. O que é que lhe passa pela cabeça? Bem, eu vou aqui mais uma vez partilhar convosco, porque esta entrevista é isso mesmo, que é o seguinte: entramos lado a lado e eu vi Di Stefano, Puskás e Hento ali à minha esquerda, e eu assim, eu pensei assim, mas quase que me deu vontade de dizer assim, mas o que é que eu estou aqui a fazer? Eu tinha visto no ano anterior eles terem ganho ao Eintracht Frankfurt 7-3, no ano anterior não, 2 anos antes, porque no ano anterior não ganhou o Barcelona, 7-3 com 4 golos de Stefano. Eu vi na televisão e esse jogo marcou-me imenso pela grande exibição do Stefano e do Puskás, essa gente toda. E depois de estar ali pouco tempo depois a jogar contra eles, eu não posso agora bem explicar o que é que eu senti, mas eu de certeza absoluta que senti, não medo, mas aquele respeito da dimensão daqueles jogadores, que se calhar foi um exagero, porque quando se tem a noção de quem é que está do outro lado, nós por vezes desvalorizamos um pouco nós próprios. A questão é que isso não aconteceu comigo. Porquê? Porque o suporte da equipa onde eu estava, dos tais os grandes jogadores do Benfica naquela altura, nós somos encaminhados, temos uma linha de orientação física, mental e futebolística que nos leva a confrontar sem medo, porque depois passa aquele impacto ao lado, a vê-lo já é uma coisa, depois o jogo e a bola é outra, e foi um jogo fantástico. Mas deixe-me acrescentar uma coisa, não sei se iria me perguntar ou não, que é o seguinte, que é a brilhante palestra do Sr. Béla Guttmann ao intervalo. Quando estavam a perder. Exatamente, estávamos a perder e a gente quer ver que a gente já foi, bem, mas depois lá aquilo se equilibrou. E o Béla Guttmann foi tão perspicaz, tão astuto, teve uma ação psicológica enorme em todos, muito mais em mim, o Zé, que éramos os mais miúdos, e ele dizia assim: senhora, nós ganhar, nós agora ganhar, e não sei o quê, e assim, porque Real Madrid veco, não, nós mais força, nós isto, nós aquilo, nós aquilo outro, está a ver? E nós vai ganhar, o senhor ser campeão europeu. Eu era miúdo, nunca mais me esqueço aquela convicção, aquela mensagem fortíssima, não para os pés, aquilo foi para a cabeça, não é? Porque a cabeça é o que comanda tudo.
E nós tínhamos talento, o Benfica era uma grande equipa e venceu o Real Madrid justamente, sem dúvida. Não houve a mais pequena reação por parte do Real Madrid, foi de facto um jogo fantástico, que ainda marca hoje aquilo que são as finais das grandes competições. Há quem diga que é uma das melhores finais, há quem diga que é a melhor final. Quantas vezes já reviu aquele jogo? Já vi várias. Não tomei muita atenção quando entrei em campo a olhar para o porque pode dizer. Tem uma imagem que para mim é lindíssima e que eu gosto sempre de abordar, porque traduz o que é ver um jovem cheio de felicidade. Quando o Mário Coluna marca aquele gol fantástico, eu pulo não sei quantas vezes. Eu fujo toda a gente e a única coisa que eu faço é pular, braços no ar, etc. E o que é que isso traduz? Bom, isso traduz um sentimento de alegria que não tem tamanho, não vale a pena falar disso. Os americanos têm uma frase que eu acho que é extraordinária, embora possa ser interpretada diferente, que é: ganhar não é tudo, é a única coisa. E confesso que quando se joga uma final da Taça dos Campeões Europeus apetece-me dizer isto. E portanto isso aconteceu e marcou para sempre não só a história do Sport Benfica, como a história do futebol, em que esta gente pôs Portugal no mapa. Não tenho dúvidas hoje, com todo o trajeto da minha vida, na altura não tinha percebido isso, como é lógico, mas antes mais tarde percebi que efetivamente foi aquela geração em que em 7 anos, entre 61 e 68, teve em 5 finais e ganhou 2. Mais um contributo precioso no Campeonato de 1966 e ganhou 6. Isto não pode ser de maneira nenhuma esquecido, faz parte da história e a história nunca se deve apagar. A história deve ser sempre lembrada, porque isso traduz que tem memória. E quem não tem memória e não respeita a história, perde identidade. E o Benfica jamais pode perder a sua identidade se não respeitar a história. O Sr. Simões tinha visto a primeira final ganha, do lado de fora, e de repente estava ali. Sabia que ia sentir aquilo quando chegasse a Portugal e ver aquele mar de gente? Confesso que não. Eu jovem, miúdo, e fiquei impressionadíssimo com aquela gente. Eu não sei se estávamos preparados, eu não sei se ia acontecer isso. As informações na altura eram difíceis de comunicar, hoje os telemóveis fazem tudo isso, mas quando nós chegamos e vemos aquele mar de gente, e depois no outro dia corremos Lisboa dentro de um autocarro aberto e aquilo tudo, e as pessoas a pegarem nas nossas mãos, a quererem nos tocar. Bom, são momentos de um sentimento profundo que não conseguimos esquecer. E isso é também ter memória. Mas obviamente que foi um privilégio, eu jovem, com aqueles meus colegas que já tinham sido campeões europeus, estar ali perante aquela manifestação de apreço, de admiração de um mar de gente, que não eram seguramente só benfiquistas. Mas mesmo assim não tinha noção que depois, passados 60 anos, ainda seria um dos momentos mais marcantes da história do Benfica e que estaríamos, por exemplo, aqui a falar hoje ainda de uma coisa tão importante. Sabe, a história tem coisas de vários tamanhos. O futebol tem um peso social, para além de outras coisas, mas tem um peso social extraordinário. O futebol é algo universal que mobiliza, muitas vezes até de forma excessiva, e
e com certeza que momentos nos marcam para o resto da vida. E toda aquela manifestação, toda aquela presença de toda aquela gente à volta do clube, depois irmos para o autocarro, eles a baterem no autocarro, a querer-nos tocar nas mãos, tudo isso revela um sentimento de clubista enorme. E que, como é que se pode esquecer uma coisa dessas? Eu tenho momentos que me lembro e tenho momentos que falo para mim. Eu não sou o falso modesto, não contei com isso. Eu sou que gosto de ser reconhecido. Porque é muito pior ser falso modesto do que ficar feliz por ser reconhecido. E eu prefiro ser reconhecido.